Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um de nossos encontros. Este que vos fala é o irmão Gerson, da cidade de Juiz de Fora, mais precisamente do Instituto Beneficente Betel, onde o nosso foco, nossa obra social é com crianças, adolescentes e jovens. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe os nossos maravilhosos inscritos. Márcia, Bia, minha irmã Jane esteve aqui ontem com as suas filhas, que Deus abençoe. A Luana com a sua mamãe, né? Que Deus abençoe vocês aí. Deus possa nos fortalecer nesta quarta-feira, dia 2 de julho de 2025. Estamos praticamente no meio do ano aí. Que Deus nos fortaleça para que a gente consiga dar prosseguimento aí nas nossas vidas da melhor maneira possível, certo? Livro de Josué, este manual da vida boa, esse livrão grossão aqui. Nós estamos deixando aí dentro dessa plataforma conhecida como YouTube, né? No nosso canal, o Instituto Beneficente Betel, Gerson e Simone, Gerson e Simone, esta preciosidade que é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, tá? Hoje, capítulo 5, nosso terceiro encontro, nós vamos estar meditando aí a partir do capítulo 5 aí, tá? Uma leitura comentada, uma comentada leitura. Se a sua chave de interpretação for diferente do irmão Gerson, coloca nos comentários que eu vou anotar tudo para mim no meu super caderno, tá? Josué capítulo 5, versículo 1. Moisés já foi embora, Josué ainda está por aqui, né? Historicamente, lendo aqui, Josué está por aqui, tá? É um livro antigo, aí 1500, né? Antes de Cristo, mais ou menos, essas datas aí aproximadas aí, né? Então é isso, vamos lá para a leitura. Josué capítulo 5, versículo 1. Ora, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam o oeste do Jordão, e todos os reis dos cananeus que estavam ao lado do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passassem, derreteu-se-lhes o coração, e não houve mais ânimo neles por causa dos filhos de Israel. A propaganda da guerra está sendo muito bem elaborada, né? O pessoal já está balançando as pernas, já estão com medo aí dos israelitas. Gente, acontecia algo, e ainda provavelmente deve acontecer nessas guerras, é que você tem que mostrar para o outro que você é capaz de fazer as piores atrocidades com eles. Então isso dá um medo, uma tremedeira. Imagine você executar, você pega, sei lá, um rei, e aí você mata a esposa dele, você abusa das filhas dele, você corta os braços dos filhos dele, você mata seus generais na frente dele. Então isso causa um espanto, né, um medo, um temor tão grande que as pessoas vão balançar, tá? E nessa época é exatamente isso que acontecia. As pessoas eram empaladas. Pesquisa aí o que é um empalamento aí. Não vou dar muito detalhe não, tá? Porque não vem ao caso. Mas eram atrocidades horríveis, enforcamento, decapitação, aí pendurava as cabeças nas entradas das cidades, botava fogo, queimava tudo, né? Então nós estamos falando dessa época aí, tá? Era faca no bucho mesmo, tá? As tripas saíam para fora mesmo, tá? Versículo 2. Nesse tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneira e circuncida segunda vez os filhos de Israel. Circuncida segunda vez os filhos de Israel. Eles já eram circuncidados, já existia esse ritual, e aqui há uma ordenança para que os guerreiros, os homens, né? Os homens são os únicos que têm prepúcio, né? Aquela pelinha que cobre a glade do órgão masculino. Então, aquele pedacinho de pele que eles tiravam ali, esse ritual se chamava circuncisão. Aqui está pedindo para circuncidar de novo, uma segunda vez, os filhos de Israel. Então Josué fez facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gebeate Aralote. Foi esta a razão porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho. Todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum do povo que nasceu no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Olha, pelo contrário, né? Essa circuncisão aqui é porque estes que estavam vivos eram aqueles que sobreviveram ao deserto. Então eles não estavam circuncidados, né? Interessante que fala em circuncida
segunda vez os filhos de Israel. É interessante, né? Talvez por ser um evento que vai ser social, né? Todos vão ser praticamente circuncidados, pode ser, né? Então é isso. Então estes homens aqui, que estão aqui nesse exato momento, são aqueles que sobreviveram ao deserto, né? 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto até se acabar toda a nação, isto é, todos os homens de guerra que saíram do Egito, e isso porque não obedeceram à voz do Senhor. Então há um complô, há uma queixa contra Israel, contra Deus, contra Moisés, né, de que não vamos lá não, o pessoal é mais brabo que a gente gosta de falar a palavra brabo, né? A palavra certa é bravo, mas é legal falar brabo, né? O brabo tem nome, aqui tem uma lanchonete que tem esse nome, muito engraçado. Você passa, tá escrito assim, o brabo tem nome. É bravo, mas a gente gosta de falar brabo, né? 40 anos, isso aqui eu já li, versículo... Vou ler de novo, né? 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto até acabar toda aquela nação, e isto é, todos os homens de guerra que saíram do Egito. Isso porque não obedeceram à voz do Senhor, pois o Senhor tinha jurado que não lhes havia de deixar ver a terra que, sob juramento, prometera a seus pais nos daria, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar pôs os seus filhos. A estes Josué circuncidou. Estavam incircuncisos, porque não os haviam circuncidado no caminho, acabando de circuncidar toda a nação, só os homens, tá, gente? Só os homens. A mulher não tem prepúcio, a mulher não tem órgão masculino. Ficaram no seu lugar no arraial até que se sararam. Porque não tinha anestesia, não devia ter algum tipo de planta medicinal, alguma coisa, mas anestesia igual tem hoje, né? Você vai arrancar um dente, você faz uma cirurgia, então você é anestesiado aí naquele tempo não tinha, então devia ser um processo bastante dolorido aí. Pra você ter uma ideia, eu machuquei o dedinho aqui, ó, semana passada, ó. Tem um pequeno calombo aqui, uma casca, tá vendo? Na junta do dedinho, ó, tá dolorido até hoje, já tem uma semana. Eu passei uma pomada aqui, deu uma casca. E a casca tá seca e tá dolorida. Toda vez que eu vou dobrar o dedo, ela dói um pouquinho. Imagina você cortar um pedacinho do seu negócio, né, da pelinha ali. Não devia ser muito bom, não. Então disse o Senhor a Josué: hoje revolvide sobre vós o opróbrio do Egito, né? Ou seja, hoje vocês não são mais marcados como o povo escravo que saiu do Egito. Vocês agora é o meu povo mesmo, né? Pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Estando os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês à tarde nas campinas de Jericó. A Páscoa que os hebreus israelitas o seu ritual de Páscoa é muito diferente do ritual de Páscoa que a gente entende, tá? A maioria de nós, quando pensa em Páscoa, vai pensar em ovo de chocolate. Coelhinho da Páscoa que traze pra mim. Não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver. A grosso modo, a Páscoa celebrada pelos hebreus, judeus, era quase parecido aí como um churrasco mesmo. Fazia um holocausto, matava-se um bicho, sacrificava um bicho por causa dos pecados, e esse bicho era assado no fogo aí, tá? Tinha a parte dos sacerdotes, tinha a parte que era comida em casa pelas famílias, né? Basicamente, a grosso modo, era parecido com um churrasco. Comemoram do produto da terra no dia seguinte, a Páscoa. Pães asmos, espigas tostadas, comeram nesse dia. No dia depois de terem comido do produto da terra, cessou o maná. Olha isso, até aqui nesse exato momento, eles ainda estavam comendo maná. A terra começou a produzir, né? Eles prepararam essa terra para produzir alimentos, e ali nesse exato momento cessou o maná, né? O pão do céu. Expliquei várias vezes sobre isso lá nos estudos de Moisés, né, nos livros lá, principalmente no Êxodo, se eu não me engano, que fala sobre o maná, né, que era uma espécie de seiva de umas árvores específicas que eram colhidos, e a seiva dava para fazer uma espécie de bolo parecido com um bolo de mel e tudo, né? Então é isso, tá? Eu expliquei lá bastante lá, tá? Existem experiências que comprovam que o maná é possível sim, tá? O maná é possível ser retirado de uma seiva de uma árvore específica aí.
Os filhos de Israel não o tiveram mais, mas nesse ano comeram das novidades da terra de Canaã. Então, a partir dali, eles começaram a produzir os seus alimentos. Estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos e viu, e se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e perguntou-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Interessante, né? Ele encontra com alguém, está lá Josué de pé, em frente a Jericó, e aparece alguém com a espada nua, quer dizer que a espada estava desembainhada na mão, né? Não sei a posição que a espada estava, mas a pessoa estava com a espada na mão, né? Chegou-se a Josué, ele perguntou-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Respondeu ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. É um anjo, não sei te falar. É um guerreiro que fazia parte do povo hebreu israelita? Não sei te falar. Eu sei que aparece essa pessoa, essa entidade, esse ser, esse homem, esse guerreiro, né? Ele aparece lá, já está com a espada na mão, e ele vai dizer que venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto em terra e o adorou e perguntou-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça a sandália dos teus pés, pois o lugar em que estás é santo. E Josué fez assim. Percebe que é a mesma o mesmo encontro entre Moisés e a sarça ardente. O do Josué é Josué e um anjo. O Josué e um príncipe dos exércitos de Deus. Percebe que é a mesma figura, né? Moisés subiu ao monte, chegou lá para pegar a ovelha, a sarça estava pegando fogo, ele se aproxima, a voz conversa com ele, a chama conversa com ele, aqui esse homem misterioso conversa com Josué, né? Está com a espada nas mãos, né? Representando aí poder militar, e Josué se prostra porque ele entende que é algo mais de cima, né? Ele entende que é algo espiritual, não é algo daqui, é o entendimento dele. E vai falar as mesmas coisas que foi falada lá na sarça ardente. Parece que é o mesmo personagem, parece que é a mesma força, parece que é a mesma energia, parece que é o mesmo poder, parece que é o mesmo príncipe, né? Descalça a sandália dos teus pés, pois o lugar em que estás é santo. E Josué assim o fez. Eu não anotei nada, senão eu ia voltar lá, onde aparece acho que é Êxodo 3:5. Êxodo 3:5, deixa eu ver. Êxodo 3:5. Ah, sim. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: Agora me virarei para lá e verei esta estranha visão, e porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que se virava para ver, brandou Deus a ele do meio da sarça: Moisés, Moisés, respondeu ele: Eis-me aqui. Continuou Deus: Não te chegue para cá, tira a sandália dos pés, pois o lugar onde estás é terra santa. Percebe? Basicamente, só muda aqui a sarça com fogo para um homem com a espada nas mãos, mas é basicamente a mesma figura aí. Muito interessante, né? Por isso que a gente tem que estar sempre estudando as linguagens, as figuras, né? As ideologias, estar prestando atenção nos símbolos, né? No momento, no evento, porque senão a gente vai entender que, né? Vai entender tudo errado. A gente já entende tudo errado, né? Porque nós estamos falando de um livro antigo. Então, não sei ler hebraico, não sei ler latim, não sei ler o grego, não sei ler essas línguas antigas, então quando foi traduzido se perdeu bastante coisas, tá? Bastante coisas aí. Vê, capítulo 6, olha, estamos avançando aí, hein? Josué, estamos lendo o livro, tá? Fica tranquilo aí. Ora, Jericó estava rigorosamente cercada por causa dos filhos de Israel. Faz um cerco, né, um sítio, cerca em volta. Ninguém entra, ninguém sai, não entra comida, não entra água, não entra nada, né? Então o pessoal passa um certo aperto aí. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei nas tuas mãos a Jericó, ao seu rei e aos seus valentes. Vós, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez.
assim fareis por 6 dias. Então, assim, estão traçando as estratégias militares aqui, tá? Percebe que existe uma cidade, tá? Nessa cidade tem pessoas, certo? Vivem lá, certo? O povo israelita, hebreu, os hebreus israelitas entendem que esta terra é deles, é uma herança. Eles vão armar uma emboscada e depois vão invadir a cidade e vão matar homens, mulheres e crianças. Irmão Gesso, sério isso? Está escrito aqui. Se você não gostou, reclame com Josué, porque não fui eu que escrevi, tá? Só estou comentando. Vós todos os homens de guerra rodeareis a cidade cercando uma vez, assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiro diante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes e os sacerdotes tocarão as trombetas. O 7 simboliza aí uma ideia de perfeição, o 7 simboliza o sagrado, né? Então é isso. Porque 7, né? 7 simboliza a perfeição, simboliza o divino aí. Tocando-se longamente a trombeta, ouviu-se voz o sonido dela. Todo o povo dará um grande brando, então o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nela, qual em frente de si. Assim Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse: Levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas adiante da arca do Senhor. A arca representa o próprio Deus. Dentro da arca tem ali o cajado de Arão que floresceu, as 2 tábuas de pedra escritas com o dedo de Deus, que é Moisés, as leis, e um pote com o maná que foi interrompido agora há pouco, né? Quando eles começaram a produzir os próprios alimentos. Levai a arca, tá? Versículo 7. Ordenou ao povo passar e rodear a cidade, se estiver armado. E quem estiver armado, passe diante da arca do Senhor. Assim foi que Josué dissera ao povo, e os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Uma estratégia aí para causar um pânico, né? Com certeza causou pânico no povo aí, tá? Muito pânico. Os homens armados iam diante dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e a retaguarda seguia após a arca, os sacerdotes sempre tocando as trombetas. Porém ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a voz, nem sairá palavra alguma de vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. A princípio, penso eu, que houve uma vibração sonora tão poderosa, tão importante, né? Houve um rugido, houve um som, houve uma vibração que foi capaz de romper qualquer muro, qualquer sistema, qualquer... Às vezes o nosso barulho vai incomodar aqueles ao qual a gente sabe. Não sei se você está entendendo isso, né? Tem um hino que diz assim: onde está aquele povo barulhento? Pois é, vai chegar uma hora que você não vai ouvir este povo barulhento. Tem um momento que você não vai ouvir falar sobre Deus, tá? Se prepara, que um dia você vai procurar Deus e talvez vai ser meio tarde aí, tá? Fica a dica do irmão Gerson aí. Josué levantou-se de madrugada, e os sacerdotes tomaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes levavam as trombetas adiante da arca e iam andando tocando as trombetas. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes sempre tocando as trombetas. Então olha a importância da música, né? São sempre trocando as trombetas aí. No 2º dia, rodearam a cidade mais uma vez, voltaram ao arraial, assim fizeram durante 6 dias. Então, era uma estratégia. O povo lá dentro devia ficar assim: nossa, o que esse povo está fazendo? O que a gente faz? A gente se entrega, a gente luta, a gente tenta fugir, o que a gente vai fazer? Né? Versículo 15 em diante, agora é que traz aí uma narrativa bastante específica. Ó, no 7º dia, 7, perfeição, já tinha falado. 7º dia, qual que é o 7º dia? O sábado, né? Eu não sei aqui se o 7º dia coincidiu de ser o sábado, tá? Não foi o sábado. Ou foi? Porque se foi o sábado, eles não poderiam guerrear. Porque no sábado, no 7º dia, interessante. O 7º dia era proibido de fazer qualquer coisa.
Então, talvez o sétimo dia não tenha sido o sábado. Talvez eles tenham parado um dia para descansar. E é interessante pensar nisso. Né? O sétimo dia, o sábado, era sagrado, não podia transportar nada, carregar nada, fazer nada, era dia de descanso. Interessante, né? No sétimo dia de madrugada, ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Só que nesse dia rodearam a cidade 7 vezes. Tocando os sacerdotes as trombetas pela 7ª vez, ordenou Josué ao povo: gritai, pois o Senhor vos entregou a cidade. Vibração sonora, um louvor alto demais, talvez, um barulho ensurdecedor da palavra de Deus, um incômodo. Por que não, né? A gente tem incomodado, aí a gente entende isso. Provavelmente os nossos vizinhos, a maioria deles aqui na nossa rua, não entenderam o nosso projeto, tá? É triste falar isso, mas é a verdade. A maioria dos nossos vizinhos não entenderam o nosso projeto. Alguns até já tentaram nos atrapalhar. Não foi só um, não. Não foi só um, não. Teve mais aí, tá? Mas isso é para outro momento. Porém a cidade será condenada, ela e tudo o que houver nela, tá? Já está determinado aqui, tá? Ela e tudo que houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos que com ela estiverem em sua casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vos condenado, não tomei delas coisa alguma, e não faceis maldito o arraial de Israel, e perturbeis. Porém, toda a prata, o ouro e os vasos de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o tesouro da casa do Senhor. Ou seja, pessoa, bicho, cachorro, gato, minhoca, passarinho, mas os utensílios que têm um valor aí vão ser consagrados para o tesouro do Senhor. Gritou o povo e os sacerdotes tocaram as trombetas. Ouvindo o povo o sonido da trombeta, deu um grande brado e o muro caiu abaixo. Às vezes nós vamos precisar dar um grande grito de liberdade, né? Um grande grito de salvação. Às vezes nós vamos precisar fazer mesmo barulho, às vezes nós vamos ter que incomodar mesmo, tá? Às vezes a gente vai ser preciso fazer isso. Fazer incomodar, para as pessoas tomarem uma posição aí. E isso também vai ser importante para nós ver que, por entendermos que estamos incomodando, entendemos que o trabalho está sendo feito de uma maneira que está incomodando as pessoas, fazendo elas refletirem um pouco sobre a vida, sobre si mesmas, sobre o próximo, né? O muro caiu abaixo e o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo o que havia na cidade destruíram totalmente ao fio da espada. Presta atenção nisso aqui, tá? Tudo o que havia na cidade destruíram totalmente ao fio da espada. Homens, mulheres, menino, velho, bois, ovelha, jumento, cachorro, gato, passarinho, todo mundo espada no bucho. Nossa, irmão Gerson, que isso? Por causa disso, a minha orientação para os meninos que estão lendo a Bíblia aqui é que não leiam ainda o Antigo Testamento. Pode ser que não deem conta. Por isso nós estamos estudando os Evangelhos. Não estamos estudando o Antigo Testamento com os meninos, tá? A maioria deles não tem repertório psicológico, teológico, filosófico para entender isso aqui. Que um povo que é considerado o povo de Deus invadiu uma cidade que tinha gente, que foi a pedido de Deus e foi acontecendo estes eventos. Eu vou repetir porque é interessante. Tudo o que havia na cidade destruíram totalmente ao fio da espada. Espada, 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 espada. Não tinha bomba nuclear não, tá? Era faca no bucho, tripa para fora, tá? Homens, mulheres, meninos, velhos, bois, ovelhas e jumentos. Disse Josué aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da prostituta e tirai-a de lá com tudo que tiver, como lhe juraste. Assim entraram os jovens espias, tiraram a Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo que tinham. Tiraram também todos os seus parentes e puseram fora do arraial de Israel. Fizeram um acordo e eles foram colocados fora do arraial.
Ela vai se envolver com uma pessoa, esqueci o nome da pessoa. Se eu lembrar, eu vou falar. Ela se envolve com alguém, provavelmente a pessoa toma ela por esposa e ela vai ser aí fazer parte da genealogia de Jesus Cristo, tá? Presta atenção nisso, tá? Uma descendente de Canaã, dos cananeus, vai fazer parte da genealogia da família de Jesus. Então a cidade e tudo que havia nela queimaram no fogo. Mas a prata, o ouro, os vasos de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Poupou Josué a vida da prostituta Raabe e a família de seu pai e tudo o que tinha, porque esconderam os mensageiros que Josué enviara a espiar a terra de Jericó. E ela habita no meio de Israel até o dia de hoje. Está lá, você lê lá em Mateus, lá na genealogia, né? Muito interessante como que essas narrativas elas são amarradas, né? Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1. Cadê você, Mateus, capítulo 1? Mateus, capítulo 1. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Ah, sim, ó. Mateus, capítulo 1, versículo 1, lá no Novo Testamento, tá? 1500, mil e cacetada de anos depois, ó. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e seus irmãos. Judá gerou a Tamar, a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esron, Esron gerou a Arão. Arão gerou a Aminadade, Aminadade gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmon, é o Salmon. E Salmon gerou de Raabe a Boaz. Lembra do Boaz? O Boaz se casa com a Ruth, que também tem uma outra história aí. Nós vamos chegar lá também. Olha que coisa impressionante, tá? Raabe gerou e Salmon gerou de Raabe a Boaz. Boaz gerou Ruth, Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi, Davi gerou Salomão, que foi mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou a Jorão, Jorão gerou a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão gerou a Acas gerou a Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou a Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Isso aqui você encontra na história, tá? Isso aqui você acha na história aí, só pesquisar que você vai encontrar o período em que eles foram levados cativos para a Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zerobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou a Eliaquim, Eliaquim gerou Acós, Azor, Azor gerou a Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eliazer, Eliazer gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Percebe como que os eventos vão se aglutinando, vão se amarrando, vão se conectando e quem sabe será que não eu e você também não somos descendentes desse povo aí, hein? Já pensou numa coisa magnífica dessa? A gente batendo cabeça por causa de cor de pele e provavelmente nós somos descendentes do pessoal que veio lá da África, tá? Não fica triste não, porque é a realidade, tá? Fica feliz, porque se você é descendente desse pessoal, desses povos antigos, você é descendente de uma era de ouro em que os seres humanos dialogavam diretamente com Deus, com as divindades aí, tá? A era de ouro aí. Nós somos... Eu acho que nós somos um pouquinho importantes, sim. Não muito, porque senão a nossa bola cresce demais, a gente acha que é muito importante. Tá? É isso. Poupou Josué a vida da prostituta Raabe, a sua família, seu pai e tudo que tinha, porque esconderam os mensageiros de Josué, que enviaram a espiar a Jericó. E ela habita no meio de Israel até o dia de hoje. Está lá em Mateus, a gente acabou de ler.
Nesse tempo, Josué pronunciou este juramento: Maldito diante do Senhor seja o homem que levantar e reedificar essa cidade de Jericó. É uma maldição, né? A gente faz isso, tá? A gente lança maldição sobre as pessoas aí. Existe maldição hereditária, maldição na empresa, maldição no casamento, maldição na família, maldição, um monte de coisa que é maldição aí, tá? A gente é especialista em lançar maldição na vida das pessoas aí. Com a pedra do seu primogênito afundará, e com a perda do seu primogênito afundará, e com a perda do seu filho mais novo lhe colocará as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria sua fama por toda a terra. Tá, né? Quem vai querer enfrentar um povo que é capaz de eliminar homens, mulheres e crianças e idosos, o cachorro, o seu totó que está no seu quintal, se você tivesse nesse dia aqui, dentro de Jericó, o seu totó ia dançar. Se você tinha uma cascavel de estimação, a sua cascavel de estimação ia dançar. A sua esposa ia dançar, o seu filhinho de colo ia dançar. Se a sua esposa estivesse grávida, ela ia dançar e o feto ia ser exposto, batido com ele nas pedras. Nós estamos falando de uma época em que a vida humana tinha muito pouco valor. Hoje ainda tem muito pouco valor, tá? Porque as coisas mais importantes, principalmente no sistema capitalista, é o capital. É os recursos, é os bens materiais, tá? Em segundo, talvez quinto plano, esteja o ser humano. E em último lugar, lá embaixo, na gavetinha, lá embaixo, na escuridão, lá na caverna, está Deus no nosso coração. Deus, fica aí quietinho, não me enche o saco, fica na boa, eu vou seguir minha vida, o Senhor fica quieto, não me incomode. Não é assim que a gente faz? Ei, irmão Gerson, de onde você tirou isso? Nós conseguimos priorizar o futebol e deixamos Deus em outro plano. Nós conseguimos priorizar o trabalho e deixamos Deus em outro plano. Nós conseguimos priorizar o esporte, a música, a dança, o churrasco, a viagem, o passeio, tudo. E Deus fica lá, talvez em último lugar, penúltimo. A gente consegue priorizar o TikTok, o nosso canal no YouTube, os nossos bate-papos com nossos amigos, o nosso joguinho. A gente... Deus, talvez, se tiver espaço, se der tempo. Hoje, se eu estou ocupado aqui, gente, calma. Irmão Gerson, vamos orar um pouquinho, 2 minutos. Calma, tem 7 horas que eu estou tentando passar dessa fase, gente. Não me incomode. Não, eu estou tentando, estou desesperado. É assim que a gente faz, tá? Fica a dica. Se agarre à sua espiritualidade, trabalhe ela, porque vai fazer toda a diferença lá na frente, tá? Nós vamos parar por aqui no próximo encontro, capítulo 7. Capítulo 7, tá? Nós vamos dar continuidade a partir daqui. Nós vamos falar sobre o Acã, sobre uma cidade que se chamava Ai. Irmão Gerson, te beliscaram aí? Não. O nome da cidade era Ai. Irmão Gerson, te deram um soco aí? Não. O nome da cidade era Ai. Que Deus abençoe você que é nosso inscrito, nossos maravilhosos inscritos. 607. Provavelmente esse mês nós vamos chegar a 700. Se continuar alcançando o nível de inscrições, nós vamos chegar a 700 ainda esse mês. Que Deus abençoe você, tá? Se você puder nos ajudar com a sua inscrição, lembrando que a nossa obra social é com crianças, adolescentes e jovens. Senhor nosso Deus, eu te agradeço por este momento especial, te agradeço por este lugar, te agradeço pela vida da Jane, que doou ontem algumas cadeiras incríveis. Eu fiz um vídeo aí de 15 segundos agradecendo, um pouco mais talvez, agradecendo aí pela doação. Ela e a sua filha, pessoas maravilhosas aí, doaram cadeiras incríveis, uma doação impressionante aí. Que Deus abençoe vocês, abençoe as pessoas que estão conosco, meu papai, minha mamãe, minha sogra, o senhor Rubens, meus cunhados e cunhadas, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe nossa equipe Betel, os nossos apoiadores, nosso querido amigo Fernando da Padaria, o Afonso, a Luciene, a Rita. Que Deus abençoe vocês, tia Simone, o G te ama. É a oração que eu te faço nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Fiquem com Deus, até a próxima. Um abraço do irmão Gerson. Valeu, gente. Muito obrigado. A gente se vê por aí.